Que alegria, mais uma vez. Na verdade, que graça, mais uma vez, nós estarmos juntos diante da palavra de Deus. Isso mesmo. A palavra viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito. É ela que julga as intenções do coração humano, do nosso coração. E essa palavra, ela é luz, ela ilumina os nossos passos, o nosso caminho. E eu tenho certeza que você tem feito uma experiência de iluminação no seu caminho, de fortalecimento da sua decisão, aumentado a sua fé por conta do estudo cotidiano da palavra de Deus. Estamos estudando o livro dos Números. Então, vamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos dê a graça do entendimento da palavra e que a gente consiga absorver tudo aquilo que ele quer falar ao nosso coração e direcionar a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, como todos os dias nós fazemos, o caderno para anotar o texto bíblico, porque é importante dentro da dinâmica da metodologia ensinada pelo Padre Jonas na Bíblia, no meu dia a dia. Então anota aí, Números, capítulo 27, versículos de 1 a 11. Números, capítulo 27, versículos de 1 a 11. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo? Apresentaram-se Mala, Noa, Egla, Melca e Tessa, filhas de Salfaade, filho de Éfer, filho de Galaade, filho de Maqui, filho de Manassés. Salfaade pertencia a um clã de Manassés, filho de José. Elas apresentaram-se diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos chefes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro. E disseram: nosso pai morreu no deserto. Não pertencia aos amotinados contra o Senhor do bando de Coré. Mesmo assim, morreu por causa do próprio pecado, sem deixar nenhum filho do homem. Por que razão o nome de nosso pai deveria ser riscado do seio de sua casa? Só por não ter deixado nenhum filho homem? Dá-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés apresentou o caso ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: as filhas de Salfaade têm razão. Dá-lhes uma propriedade hereditária entre os irmãos de seu pai, passando-lhes a herança do pai. Dirás, pois, aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filho, passareis a herança para sua filha. E se não tiver nenhuma filha, a herança passará aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, dareis a herança aos irmãos do pai dele. Se não tiver tios paternos, passareis a herança ao parente mais próximo da casa, e ele a herdará. Isto será para os israelitas uma lei decretada, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Veja bem, olha que coisa interessante, uma quebra de paradigma, não é? E uma nova lei estabelecida por Deus. Porque existia ali uma cultura muito voltada para o homem. Não sei se você percebe que ele é o patriarca, ele é aquele que conduz a família. Isso é real, isso faz parte da vocação masculina, de defender, de proteger, de prover. Porém, as mulheres, no entanto, não eram nem contadas. Você pode perceber ali uma realidade cultural, mas olha como que isso aqui é quebrado. Quando essas mulheres, né, Mala, Noa, Egla, Melca e Tessa, se apresentam diante de Moisés, falando do caso delas. Olha, o nosso pai, ele não se rebelou, ele não fez parte daquela rebelião de Coré, mas ele morreu por causa dos pecados dele. E ele não teve filho. Então a gente vai ficar sem a nossa herança, sem o nosso pedaço de terra. E aí, olha que interessante. Moisés era juiz junto com os outros daquele povo. Ele estava acostumado a julgar as causas. Mas era uma nova realidade. E o que ele faz? Ele vai buscar, ele consulta a Deus.
Porque era importante para discernir a vontade de Deus em novos casos. A gente também precisa discernir as realidades, as situações que nos afligem, que nos acontecem. Precisamos discernir. Às vezes são coisas novas. E a gente precisa se colocar diante de Deus para discernir, perguntar a Deus, como eu vou agir? Eu imagino o pai, mãe, no tempo atual, quando deve orientar os seus filhos, precisam pedir a Deus a graça da sabedoria divina para orientar na justiça, nessa sabedoria. É muito importante isso. É fundamental para a nossa caminhada de fé, discernimento. A gente precisa passar as realidades novas, coisas que se apresentam. Vamos pensar aí em empreendedorismo, situações que acontecem no nosso trabalho, coisas novas que são propostas para nós. Nunca façamos sem antes consultar a Deus. E o que Deus fala a Moisés? Ele fala que é justo que elas recebam a parte da herança que era devida ao pai delas. E aí ele vai falando, se morrer e não tiver, o pai morrer e não tiver um filho, passa para as filhas. Se não tiver nem filho nem filhas, dá para o irmão. E aí vai, até chegar ali no máximo do parentesco, para que aconteça a justiça. Agora, é importante que a gente entenda, até Santo Ambrósio ele vai dizer, né? Santo Ambrósio vai dizer assim, que elas não foram ousadas por vaidade, mas por fé. Elas tiveram fé, então elas pediram por amor à Terra Santa e não por ganância. Não existia ganância no coração dessas mulheres. Existia fé na Terra Prometida. É dom de Deus, é graça de Deus. Então, quando eu faço um discernimento e eu entendo que aquilo que a mim foi oferecido, aquela situação que está acontecendo nova, ela é um dom de Deus? Não é ganância, é um dom de Deus. É o discernimento que a gente vai fazendo. Deus não nega nada a quem pede a Ele com confiança, com justiça, com sinceridade. Isso aqui fica bem claro. Elas foram até canal para o estabelecimento de uma lei dada a Moisés para conduzir todo aquele povo até a chegada do Messias, até a nova e eterna aliança. Elas representam fé, elas representam coragem, ousadia, elas representam amor à terra prometida. Será que eu e você temos amado o céu a ponto da gente submeter tudo a Deus? De correr atrás, de lutar. Elas lutaram pelo direito. Elas se apresentaram até Moisés. Elas poderiam ali estarem correndo riscos. Eram mulheres, o pai delas tinha morrido. Elas não sabiam qual seria a resposta, mas elas acreditavam, elas tinham amor pela terra prometida. Será que nós temos amor ao céu? Será que nós temos amor pela salvação? Será que nós corremos atrás do nosso direito, da nossa herança espiritual, daquilo que Deus, Ele mesmo quer nos dar? Porque Deus quer dar, mas Ele quer que nós peçamos com justiça, com ousadia, com confiança, com determinação, com propósito de fidelidade. Ele vai dar. Santo Tomás de Aquino vai dizer que existe uma oração infalível. É aquela que nós pedimos algo para a nossa salvação, com humildade, com insistência. Deus, Ele vai nos conceder aquilo que é para a nossa salvação. Ali, por amor à terra prometida, elas estão pedindo o direito do Pai, a herança, pedaço de terra. E nós, que estamos galgando um caminho que é muito maior, muito mais elevado, muito mais amplo do que uma terra, um pedaço de terra, apesar dela ser promessa de Deus. Nós estamos galgando o céu, buscando o céu, a eternidade. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, vale a pena a gente fazer sacrifício, vale a pena a gente fazer penitência, vale a pena a gente fazer vigília, vale a pena a gente fazer jejum, vale a pena a gente passar por provações, vale a pena, porque nós estamos buscando a eternidade, o céu, a salvação. E aí, a gente não negocia a nossa salvação, a gente luta por ela. A gente se disciplina, se determina, a gente
corre atrás para que Deus nos dê aquilo que nos é de direito como filhos, a nossa herança espiritual, para que nós consigamos chegar na perseverança final. É muito importante que a gente entenda isso. A herança é para todos os que creem e pertencem ao seu povo, ao povo de Deus. Nós pertencemos ao povo de Deus. Então, qual é a mensagem que a gente pode colher hoje desse estudo? A justiça de Deus sempre nos dará o que nos é de direito. Existe uma herança espiritual que o Senhor quer dar a todos os seus filhos. Porém, devemos pedi-lo e lutar com todas as forças para alcançá-la, com fé, ousadia, amor, esperança, confiança, determinação, etc. Vale a pena qualquer sacrifício pela nossa salvação. Vou colocar uma frase de Santo Agostinho aqui. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. A gente precisa sempre se lembrar disso. É Santo Agostinho, o autor dessa frase, desse pensamento. Eu preciso me expor, eu preciso buscar, eu preciso correr atrás, eu preciso me empenhar, eu preciso me determinar. Essa é a vontade de Deus, Ele tem herança para nós. Mas nós temos buscado, a gente vive uma vida morninha, uma vida mole, a gente não se esforça para nada, parece, na verdade, que a gente está mais na tibieza do que naquele fogo da paixão, do amor por nosso Senhor. Se você está na tibieza, peça hoje o Espírito Santo que Ele te reacenda, que Ele reacenda o fogo no seu coração, que você volte ao primeiro amor, ao primitivo fervor. Ele não te negará. Vamos rezar? Senhor, nós nos colocamos diante da Sua presença para pedir a herança espiritual que nos é de direito. O Senhor tem graças espirituais a dar a mim e aos meus irmãos. Uma coisa eu quero pedir ao Espírito Santo, me ensine a rezar, me dê a graça do dom da oração. Eu quero suplicar ao Senhor, mas também a capacidade da resistência ao pecado, também a fortaleza para que eu passe pelas situações difíceis, pelas provações, pelas lutas do cotidiano. Conceda a mim e aos meus irmãos, a cada um desses filhos e dessas filhas que oram comigo, todas as graças necessárias para a nossa salvação. Eu estou como aquelas mulheres que foram até Moisés pedindo aquela parte da herança que era de direito a elas, por causa do pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, pedindo graças para a nossa salvação. Capacitação para nós caminharmos neste mundo na direção do céu, cheios de esperança e ardendo de amor pelo Senhor. Amém. É exatamente isso, arder de amor pelo Senhor. Isso nos faz ousados, isso nos faz cheios de fé, isso nos faz apaixonados, amantes, cheios de amor por aquele que deu a vida por nós. Ele nos criou sem nós, mas Ele não nos salvará sem nós. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.